Oi, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai aprender a fazer essa massa. Ela é bem versátil, ela dá para fazer pizza, pão recheado e joelho. Hoje eu optei por fazer pão recheado porque para mim vai ser mais rápido, né, para o que eu tô querendo agora. Então eu deixei separado aqui, ó, uma vasilha, 2 copos de água morna, tem que ser morna, não pode ser quente, não pode ser fervida, tem que ser morna, igual uma madeirinha de neném, que você bota o dedo e ele não queima a mão. Meio copo de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, tem que ser rasa, né? E um sachêzinho de fermento que eu vou usar. Aí primeiro eu vou acrescentar água, 2 copos de água. Depois eu vou acrescentar o açúcar, vou dissolver ele aqui. Dissolveu ali o açúcar na água, eu vou acrescentar o fermento. É o sachê todo, ó, 10 gramas. Acrescentando o fermento, eu vou deixar ele agindo. Eu vou deixar ele agindo ali, ó, por 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Aí, quando ela começar a agir, eu volto para acrescentar o restinho da receita. Então, agora o fermento já fermentou, deixei 5 minutos. Aí ele cria uma espuminha. Aí eu vou colocar agora o óleo, que é meio copo de óleo. Vou misturar esse óleo. E vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, não vou colocar tudo. É mais ou menos 700 gramas de farinha de trigo. Mas aí eu vou colocando até a massa desgrudar da minha mão. Mas primeiro eu faço essa massa mais cremosinha aqui para eu poder jogar um pouco de sal. Aí eu botei uma colherzinha de sal. Vou colocar. Aí aqui eu já vou acrescentando mais farinha, até ela parar de ficar mole e eu poder sovar ela com a mão, aqui na bancada. Vou acrescentando, ó, já tá cremosa a massa. Aí eu venho aqui e já vou jogando mais farinha de trigo. Aí eu vou colocando mais ou menos no olho assim, porque eu já sei que é 700 gramas. E até ela parar de grudar. Vai ficar uma massa ainda mais grudenta, daqui a pouco ela vai soltando. Eu vou ter que botar a mão. Aí eu sovo ela mais ou menos uns 10 minutos, coloco ela num pote de tampa e deixo ela crescer, mais ou menos aí 1 hora. 1 hora ela fica dentro do forno no pote até ela crescer. Aí eu consigo trabalhar com ela depois, quando ela já estiver grande. Aí eu consigo trabalhar a massa para poder rechear ela. Ó, já tá começando a engrossar. Quando ela começar a não grudar mais, aí eu jogo ela aqui na bancada para me sovar ela. Ó, já começou, tá chegando a hora de botar a mão na massa. Vou ter que colocar mais um pouco de farinha de trigo.
Ela é uma massa super facinho. Eu vejo quando ela começa a desgrudar da mão, é porque ela já tá boa para poder sovar. Eu vou botando uns pouquinhos de farinha de trigo, porque não pode botar muito, senão ela acaba desandando, né? Ó, já tá ficando já bem maleável, ó. Já não tá grudando tanto, mas ainda precisa de um pouquinho. Conforme eu vou sovando, eu vou colocando, ó. Agora ela já tá mais soltinha. Aí eu vou ter que jogar ela aqui pra bancada para poder sovar ela melhor. Tira ela daqui. Coloco farinha de trigo na bancada. Aos poucos. Ó, espalha. E vai sovando ela. Não sou muito experiente. Aí eu pego essa massa e vou sempre fazendo para ter algum lanche em casa. Aí o recheio você faz da sua preferência. Eu aqui em casa vou fazer essa daqui com queijo e presunto. E vou fazer de frango também. Você vê, ela começa a ficar soltinha, ó. Começa a ficar bem soltinha. Para sovar. Ó. Já tá desgrudando legal, tá ficando macia. Ela vai bem pouquinho. Massa já tá bem lisinha, ó, bem macia. Acho que agora já dá pra gente deixar ela descansando. Aí eu vou deixar ela ali no pote mesmo onde ela tava. E vou colocar um pano de prato. E vou deixar ela descansar agora por 1 hora. Pra ver. Ó, coloca aqui. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Coloca ela aqui, um pouquinho de farinha. Bota um pouquinho em cima. E agora deixar ela descansar aqui por 1 hora dentro do forno, que é o lugar mais quentinho para ela. Então, gente, tô aqui com a massa, ó, já cresceu bastante, ó. A massa ficou bem bonita, ó. Ó, chega a tá soltando fio, ó. A massa tá linda. Aí eu tenho aqui 300 gramas de presunto e 200 gramas de 300 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto, que vai ser meu recheio. Aí eu tô com um pouquinho de frango aqui, que eu já tinha temperado, que eu temperei ele com cebola, alho, páprica defumada e colorau. E um pouquinho de requeijão também que tinha. E eu vou fazer essa receita desse pão aqui para vocês agora. Senão eu não consegui abrir ela aqui. Vou dividir ela um pouco também, porque ela tá grande. Gente, eu não sou profissional em fazer massa. Eu faço massa para casa mesmo, pra gente lanchar. E já tinha feito essa massa antes, né? E ela fica super gostosa, então eu gosto sempre de fazer ela, como eu já testei uma vez. Aí eu gosto de testar e ver se vai dar certo. Aí como eu já tinha testado ela, eu já sabia que ela é uma massa muito versátil. Já fiz pizza com ela, ela rende mais ou menos aí umas 3 pizzas dessa grande, de 30 centímetros. Você pode fazer joelho, pode fazer também esfirra, eu acho que fica boa também. Não é a massa certa de esfirra, né? Mas é a massa que ela é bem versátil, então eu acho que acredito que não vai dar ruim, não. Como eu já fiz dela aqui em casa, eu acho ela muito gostosa. Vale a pena, porque é pouco material que gasta. Então, e para quem nunca fez também, é só seguir a receita aí direitinho, que dá certo, que deu certo para mim, vai dar certo para vocês também. Vou fazer essa daqui de queijo com presunto, eu compro bastante assim, porque se sobrar eu uso depois para outra coisa, né? Pode rechear,
bastante, né? Porque o queijo gosta de rechear ele bem. Eu faço igual um joelho, né? Pode fazer ele enroladinho também, fica bom. Vou fazer o de frango enroladinho. Aí assim, ó. Eu faço ele igual um joelhinho. Aí eu vou cortando. Eu vou cortando as fatias, assim, ó. Fica bem igual um joelhinho mesmo. E rende bastante, ó. Vocês estão vendo aí como rende. Esse outro eu vou fazer de frango. Vou fazer ele de frango, vou tentar fazer esse aqui enroladinho. Eu não sou muito boa de ficar bonito, você vai ficar feio. Eu gosto de testar receitas. Eu quero trazer para vocês coisas que eu já testei, que eu sei que fica gostoso, entendeu? Então, todas as receitas que eu trouxer aqui no canal já são receitas que eu já testei, eu já experimentei, entendeu? Eu não tenho muito requeijão, mas eu tô usando aqui o restinho que sobrou, só para não ficar muito seco, né? Dar uma cremosidade no frango. Aí eu tô colocando esse restinho aqui. E agora eu vou colocar o frango. Eu vou espalhar bem ele porque eu vou enrolar. Não vai ficar ruim de enrolar. Eu espero que vocês gostem, né? Se fizerem, coloca aí para me saber que vocês também testaram a receita. Se deu certo para vocês também. Mas eu acredito que se deu certo para mim, vai dar certo para vocês. Eu já fiz essa receita que eu acho que é a terceira vez que eu tô fazendo ela. Coloquei um pouquinho de orégano, né? Porque aqui a gente gosta. Ó, vai enrolando, ó. Ele fica igual um rocambole. Aí eu dou uma prensadinha também. Depois eu vou cortar. Aí eu corto aqui, ó. As rodelas. O frango, como botei frango, ele vai ficar um pouquinho agarrando, ó. Na hora de cortar. Mas vou falar pra vocês, essa receita fica uma delícia. Vai por mim. Testem, ó. Aí depois que eu faço, eu coloco aqui, ó. Redondinho assim. Ó. Vou fazer outro de queijo com presunto enroladinho assim. Aí antes de eu colocar aqui dentro, eu unto com óleo e farinha de trigo, pra não grudar, né? Depois eu vou pincelar um ovinho aqui também. Aí fica assim, ó, bem bonitinho. Bem gostoso também vai ficar. Aí agora eu vou abrir essa última aqui, massa, para você ver, rende bastante. Rende bastante. Essa massa, ela rende bem. Eu já fiz 3 pizzas grandes dela. Sobrou bastante coisa aqui em casa. Então, se vocês gostam de pizza, façam essa receita. Ela fica muito gostosa, muito mesmo. Aí eu vou fazer agora mais um pouquinho de queijo, de presunto. Aí o que sobrar eu guardo para fazer outra receita. Eu boto assim, depois vou botar um pouquinho de orégano, que no outro eu esqueci de colocar. Ó, espalha, porque conforme você vai enrolar, ele vai ficar grande. Bota um pouquinho de orégano. Se quiser botar tomate, coloca. Se quiser botar azeitona, coloca. O recheio é a gosto de cada um. Vocês que sabem o gosto de vocês. Tô fazendo esses aqui porque são os sabores que eu tinha aqui em casa, né? Pra fazer. Aí, ó, corto, ó, que igual um rondelli, né? De queijo com presunto. Cortei,
Vou botar um pouquinho aqui nesse tabuleiro também. Vou dividir aqui. Aí agora, deixou eles descansar de novo. Mais uns 30 minutos, que eles vão crescer mais um pouco ainda. Agora eu vou deixar, ó, eles crescendo de novo mais um pouquinho. E volto aí para mostrar o resultado para vocês. Que eu recheei, ele fica assim, ó. Ele fica assim, é como se fosse um joelhinho, né? Eu falei pão recheado, mas é como se fosse um joelhinho de queijo e presunto. Aí eu vou deixar ele mais umas meia hora descansando para ele crescer mais um pouquinho. E depois eu vou pincelar o ovo em cima, a gema, né? E vou botar ele no forno para assar, mas fica bem gostoso. Devidamente pincelado com gema. Vou botar para assar e volto com o resultado dessa gostosura para vocês. Gente, se vocês gostam desse tipo de receita, me acompanha, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais receitas como essas, de doces e salgados. Então se inscreve no canal para não perder mais receitas como essa, tá bom? Então, gente, deixei descansar mais 30 minutos. Olha como eles crescem, ó. Tá enorme, ó. Eles estão enormes. E agora eu vou pincelar a gema em cima deles e vou botar para assar. Quando acabar de assar, eu volto para trazer o resultado para vocês dessa delícia. Então, gente, tirei agora do forno, tá super quentinho, ó. Tá bem maciozinho, ó. Tá uma delícia, ó. Esse é o de frango. Fica muito perfeito. Só façam, gente. Façam para um lanchinho, merenda da escola dos seus filhos, lanche para casa mesmo. Façam, fica uma delícia. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal. E fiquem atentos para não perder mais receitas, tá bom? Tchau, tchau!